Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, esse vai ser um vídeo um pouco diferente, aí um vídeo mais delicado, que é para falar de como foi o mercado do Cruzeiro, se as contratações realizadas nesse início de 2018 são uma irresponsabilidade financeira, como eu tenho visto pelo menos em muitos lugares, ou se o Cruzeiro até que está agindo de acordo com as suas capacidades. Esse é um vídeo tão sério que eu tô até sem boné. Mentira, não é porque é um vídeo sério, é porque os bonés estão sujos mesmo, mas enfim. Vamos fazer esse vídeo aqui da forma que dá. E eu já te peço aí para deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal se não for inscrito, usar os comentários, ativar a notificação, acessar redes sociais do canal, essas coisas todas, tá? As redes sociais estão aí na descrição, então bora pro vídeo. Primeiramente vamos falar então das contratações do Cruzeiro. O Fred, né, que foi a contratação principal, o jogador mais caro aí. O grande nome dessa tal apresentação 6-1, né, dos 6 reforços que o Cruzeiro contratou, quer dizer, 6 nomes, né, reforços a gente vai ter que ver se vão se provar em campo. Mas o Fred, que é o jogador mais caro, assim, e o jogador mais renomado, dizem que o salário dele é fixo de 500 mil reais e tem uma bonificação aí que pode chegar até 900, né, 900 é alguma coisa, enfim. Tem muita informação desencontrada a respeito, mas vamos falar aqui então de uma estimativa. Eu acho que o Fred deve ganhar no Cruzeiro 900 mil por mês. E aí eu não estou considerando aqui a pior das hipóteses, que é se ele não conseguir render bem, não conseguir bons números, até porque a partir do momento que ele foi contratado a gente quer que ele renda o máximo possível, meta muito gol, ajude a gente a ser campeão. Então eu vou jogar a conta aqui nos valores mais altos. Eu vou deixar claro de início, eu vou falar de salário de jogadores aqui, tanto que foram contratados quanto jogadores que deixaram o clube, e são apenas estimativas, tá? Baseadas no mercado, baseadas em coisas que já foram divulgadas na imprensa. A gente não tem essa informação com 100% de certeza, até porque o clube não divulga, né, individualmente quanto cada funcionário ganha. Mas vamos aí fazendo essa estimativa, eu acho que no final vai fazer bastante sentido e vocês vão acompanhando aí. Se achar que eu tô viajando em algum valor, vocês deixam aí nos comentários também, é tudo limpo aqui pra gente fazer uma discussão aberta, beleza? Mas então, vamos jogar que o Fred vai ganhar 900 mil reais por mês, que eu acho até um salário assim, é alto, claro que é alto, né? Mas dentro do mercado não tá tão fora, até porque o Fernandão queria mais de 600 mil e a gente concorda que existe um abismo entre esses dois jogadores. Sobre a multa de 10 milhões de reais que teria que ser paga ao Atlético Mineiro, isso é uma situação que ainda vai ser resolvida judicialmente, mas pelo que foi informado pela diretoria, se tiver que ser paga essa multa, não será paga pelo Cruzeiro, será paga por empresários lá, os tais investidores. Então aparentemente não vai sair nenhum dinheiro dos cofres do Cruzeiro para a contratação do jogador, só em salários. Isso é uma coisa importante de ressaltar, porque mesmo as contratações tendo sido por algumas delas, né, por valores altos, segundo Itair Machado, o Wagner, a diretoria, o Cruzeiro não pagou efetivamente por nenhum desses jogadores. Os caras que vieram por dinheiro, que são o Fred, a questão da multa, o Bruno Silva e o David do Vitória, segundo eles, esses jogadores serão pagos por investidores, né, a taxa de transferência. Então, se essa é a informação oficial, a gente vai trabalhar com ela, ok? Aproveitando então para falar desses jogadores, o Bruno Silva foi contratado aí por 5 milhões de reais, desses 4 milhões seriam para o Botafogo, 1 milhão de reais para a Ponte Preta, né? Pelo menos é o que foi falado, e acredito que o Bruno Silva vai ganhar no Cruzeiro algo em torno de 400 a 500 mil reais por mês. Até porque se não fosse assim, se não fosse um grande contrato, o jogador não teria mostrado tanto interesse em vir jogar no Cruzeiro. Já o David do Vitória, que é jogador de empresário, eu acredito que o salário dele deve girar em torno aí de 300 mil reais por mês, valor parecido com o que deve ganhar o lateral esquerdo Egídio. Para mim o salário mais absurdo de todos é realmente o do Edilson, né? Dizem que vai girar em torno de 500 mil reais, ele que foi trocado na negociação pelo Alisson. E a outra contratação foi o lateral esquerdo Marcelo Hermes, que joga no Benfica, e eu acredito que deve ganhar no Cruzeiro algo em torno de uns 200 mil reais por mês. Fazendo o balanço então, com esses 6 jogadores, o Cruzeiro deve gastar em salários aproximadamente 2 milhões e 600 mil reais por mês. É muita coisa, 2 milhões e 600 para 6 jogadores. Mas aí a gente tem que pensar agora em quem está deixando o clube e quanto a gente vai deixar de gastar com os salários deles. O Diogo Barbosa foi o primeiro a sair, né? Foi vendido ao Palmeiras. Não vou falar aqui de valores que entraram nos cofres do Cruzeiro, até porque esses valores foram usados para pagar salário, né? Que a gente estava devendo. Então o Diogo Barbosa acredito que custava ali uns 200 mil reais por mês, até porque quando ele chegou ao Cruzeiro ele não tinha o mesmo status que ele ganhou agora que saiu do clube. Acho que lá no Palmeiras ele vai ganhar uns 500 conto, inclusive, assim.
acho. O Hudson é outro jogador que deixou o Cruzeiro, ele pertencia ao São Paulo, mas estava aqui emprestado. Acredito que o Hudson deve ganhar em torno de uns 300 mil reais por mês e é um dinheiro que o Cruzeiro deixa de gastar a partir de agora. Outros 3 jogadores que deixaram o clube aí, esses com passagem pela base, né? O meia Alex, que foi emprestado ao Londrina, o meia atacante Tony Anderson, emprestado ao Grêmio, e o atacante Jonathan, que parece que não vai ficar, né? Tá sendo devolvido ao CRB. Acredito que se a gente somar esses 3 aí, deve dar uns 100 mil reais por mês de salário. O Brian tá sendo aí liberado para ser emprestado para outros clubes, eu acho que ele ganha uns 200 mil. Pelo que eu vi, a negociação mais perto de se concretizar era o Vitória, né? Eu tô fazendo esse vídeo no sábado, enfim. Então talvez as coisas mudem um pouco. Mas acredito que o Brian então deve assinar e parece que o Cruzeiro vai pagar 50% do salário durante o empréstimo. Então é uma economia aí de mais uns 100 mil reais por mês. O Alisson, que foi envolvido na troca pelo Edilson do Grêmio, eu acredito que ganhava aqui em torno de uns 300 mil reais. Já o Elber, que foi negociado para o Bahia, eu acho que custava aí uns 200 mil por mês. Por fim, ainda tem o Rony, né, que foi envolvido na negociação com o Bruno Silva, foi para o Botafogo. Acredito que o salário dele devia ser uns 50 mil reais por mês, porque não era um jogador muito renomado, né? Ele saiu do Brasil sendo pouco conhecido. Considerando apenas essas saídas aí, o Cruzeiro deve deixar de gastar então mensalmente um montante de aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais. Agora a gente deve falar também de jogadores que não terão seu vínculo renovado com o Cruzeiro ou que rescindiram o contrato com o clube recentemente para jogar em outros lugares. Temos aí o goleiro Elisson, que na minha avaliação devia ganhar uns 50 mil por mês, e falo isso até pelo tempo de casa, é um cara que está há muitos anos no Cruzeiro, não deve ganhar um salário tão ruim, até porque ele já jogou pelo time principal, jogou pelo Curitiba, jogou em alguns clubes, acho que pelo menos uns 50 mil ele devia gastar. Outro goleiro que rescindiu recentemente com o Cruzeiro é o Georgemi, né, que foi até pro Tupi. Acho que o Georgemi ganhava ali uns 20 mil, talvez ganhasse mais, né? Ele estava jogando lá no futebol português, mas eu acho que uns 20 mil a gente pode deixar esse valor aí mais ou menos condizente com o mercado, porque ele nunca jogou pelo profissional do Cruzeiro. O Douglas Groll é um jogador que falaram que iria renovar com o Cruzeiro, mas acabou não tendo acerto, porque o Cruzeiro queria renovar com ele e colocar ele no Cluj da Romênia. Só que ele não quis ir, então o Cruzeiro acabou não renovando, o contrato dele está acabando agora em fevereiro, e eu acredito que ele custava aí mensalmente uns 150 mil reais. É um valor que eu também estimo para o volante Williams, inclusive eu acho que o Williams ganhava mais, mas eu vou deixar em 150 porque a gente pode cometer alguns erros, né? Aí a gente joga um valor para baixo para evitar distorções. O volante Williams, que passou pelo Cruzeiro e estava emprestado no Corinthians, depois no Goiás, eu acho que o Williams custava aí mensalmente uns 150 mil e é outro jogador que está com o contrato expirando agora em janeiro e vai seguir a vida dele em outro lugar. O lateral esquerdo Mena é outro jogador que rescindiu com o Cruzeiro para assinar com o Bahia. Eu acredito que ele ganhava ali os seus 300 mil reais por mês, até porque dizem que o contrato dele foi feito em dólar, né? Então se ele ganhava em dólar, realmente a gente dependia aí, tomava umas facadas todo mês e olha que o Cruzeiro nem aproveitou ele, né? Ele só jogou aqui efetivamente em 2015, 16, 17 ele esteve emprestado aí a São Paulo e Sport. O volante Eurico é outro jogador que deixou o clube aí no fim de contrato, inclusive já assinou com o Tupi para jogar o Campeonato Mineiro. Eu chuto que o Eurico devia ganhar ali uns 50 mil por mês. Ele é um jogador que foi promovido ao time principal em 2014, fez algumas partidas, não conseguiu ter grande destaque assim. Eu acho até que precisava ter mais oportunidades, coisa que não aconteceu. Eu acho que uns 50 mil é um valor que a gente pode estimar como justo que ele ganhava. Já o William Correia, né, que foi comprado aí em 2015 na época do Vanderlei Luxemburgo, ele rescindiu o contrato com o Cruzeiro também, vai ficar lá no Vitória. Eu estimo que ele ganhava do Cruzeiro em torno de uns 150 mil reais mensais. Um valor que eu também calculo ali para o Rafael Silva, tá? O atacante, né, que fez aquele gol e mitou galinha no clássico e tudo mais. É um jogador que também deixa o Cruzeiro agora ao fim de contrato. Ele que passou o seu último período de ano aí emprestado ao Guarani e nem gol fez. Somando então todos esses números, eu estimo que esses jogadores que deixaram o clube vão representar aí uma economia de aproximadamente 1 milhão de reais por mês em salário. Ou seja, somando também com os jogadores que foram negociados, acredito que por volta de 2 milhões e 200 mil reais que o Cruzeiro deixa de gastar mensalmente com salários. Em contrapartida, entra aí 2 milhões e 600 mil de salários dos novos contratados. Ou seja, essa conta não fecha, né? Ainda não fecha, o Cruzeiro está gastando mais do que gastava, mas são valores assim, bem longe, né, do absurdo que muita gente tem falando. São valores que até se encaixam bem
se a gente analisar que o elenco foi reforçado, foram contratações pontuais para setores que a gente precisava realmente de novos nomes, e eu acho que essa conta ainda pode fechar se a gente consegue se livrar, por exemplo, com o Rafael Marques, né, que é um cara que eu não vejo utilidade nenhuma no elenco e deve ganhar aí uns 300 mil por mês. Tem também um John Lennon, lateral direito, que eu acho que não tem utilidade, que a gente pode conseguir abrir mão. Acho que ele não deve ganhar nem 100 mil, mas enfim, qualquer economia é bem-vinda no momento. E se a gente consegue se livrar também de um Latorre, né, um Gonzalo Latorre que estava aí ganhando para não jogar, eu acho que a coisa melhora. Enfim, cada negociação que a gente conseguir fazer, eu acho que essa conta pode melhorar e pelo menos equalizar com a folha que a gente gastava em 2017, que não é uma folha ideal, a gente já gastava muito, tanto que no fim da temporada o Cruzeiro não teve condição de pagar salário, né? Atrasou aí praticamente 3 folhas para os jogadores, e isso é um perigo muito grande. Eu acho que o Cruzeiro não pode atrasar salário. Se for necessário abrir mão de um jogador, que abra mão de um jogador. A gente já falou várias vezes do Murilo, que parece ser o cara com mais mercado, né? E, enfim, se tiver uma proposta realmente boa, assim, eu acho que a gente pode sacrificar um jogador em função da realidade financeira do clube. Não atrasar salário, eu acho que é uma das coisas mais importantes para você ter um time campeão. É claro que existem exceções, tipo o Corinthians 2015, que devia muitos meses de salário e mesmo assim ganhou o Brasileiro, mas a gente não pode tratar a exceção como regra. Então, no fim das contas, o balanço que eu faço é que as contratações não são absurdas, como muita gente tem falado. Eu vejo um certo alarmismo por alguns programas esportivos, assim, falando: ó, o Cruzeiro tá louco, tá gastando demais. Eu acho realmente que o Cruzeiro gastou bastante, a folha salarial do Cruzeiro é muito alta, isso me preocupa, como já me preocupava em 2017. Então eu acho que a gente pode melhorar isso, usar mais jogadores da base, especialmente, até porque se você tem ali no seu elenco, por exemplo, o lateral esquerdo, o Egídio, e tem o Marcelo Hermes, o terceiro lateral pode ser um da base. E a mesma coisa do lado direito, se você tem Edilson, se você tem o Ezequiel, que vai continuar também, você pode ter um Lucas Soares ou um Vitinho para completar, até porque esse cara não vai jogar tanto, né? É um cara que vai jogar menos, vai aparecer menos na equipe. Assim como na zaga, por exemplo, eu acho inteligente deixar o Arthur ali na base, compondo o elenco. Assim como eu acho inteligente usar jogadores como o Nonoca. Se o Lucas Silva não puder continuar a partir do meio do ano, eu não gastaria em contratação, eu preferia subir o Vander, porque é um cara que parece estar maduro e pronto para jogar no time de cima. Enfim, são várias opções que a gente tem aí que o Cruzeiro deve evitar gastar dinheiro e tentar recorrer mais à base para completar o elenco. Até porque a gente já tem uma estrutura de jogadores muito experientes, já tem uma base montada. Então não tem problema a gente completar um elenco, que normalmente tem lá uns 34 jogadores, não tem problema que os reservas ou jogadores suplentes ali, ou até terceiros jogadores de cada posição, sejam formados na base do clube. Isso é bom que inclusive eles podem render tecnicamente e com isso render financeiramente em negociações também. Então eu acho que deu para fazer aí um panorama, né, desse mercado do Cruzeiro até agora. Claro que ainda podem acontecer mais algumas mudanças aí até o fim dessa janela. Pode ser que o Cruzeiro contrate mais alguém, eu não acredito, mas é uma possibilidade. Assim como pode ser que alguém seja negociado aí, coisa que eu também não estou vendo muito provável. Eu acho que o nosso elenco vai ser basicamente esse. E eu gostaria da sua opinião sobre isso, como você acha que está acontecendo esse balanço. Se você acha que eu falei merda também, fica à vontade, fala aí nos comentários aí o que você acha que eu falei errado ou que estava distorcido, enfim. Vamos trocar uma ideia sobre isso, que eu acho que é um assunto que gera uma discussão muito legal, beleza? Galera, muito obrigado por acompanhar. Peço mais uma vez para deixar o like, se inscrever, aqueles esquema todo, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!